Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal da Vibe. Meu nome é Bruno Munhoz, eu faço parte dessa equipe. Mas antes de mais nada, porque a lição de hoje está muito bacana, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque isso é extremamente importante. E deixa o seu like, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e repasse para mais pessoas. Além disso, se você já é inscrito, talvez não saiba, ou você não é inscrito, a gente tem uma playlist muito legal, então dá uma fuçadinha aqui depois no canal, que eu tenho certeza que tem bastante conteúdo que vocês vão gostar. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para a lição. A lição, basicamente, ela se divide em duas partes. A primeira é sobre contexto. Alguma vez você já ouviu aquele ditado, existe a minha opinião, existe a sua opinião e existe a verdade? De fato, isso é uma coisa que existe porque a gente acaba sempre puxando para um lado, para o outro, e nas escrituras acaba acontecendo a mesma coisa. Muitas pessoas acabam lendo, mas esquecem de colocar um fator extremamente importante. Bíblia não foi feita para ser lida, mas sim estudada. O que isso quer dizer? Você precisa necessariamente colocar o contexto histórico juntos. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Eu até gosto de dar um exemplo sobre isso. Imagina que hoje eu fale, nossa, eu estou morto de cansado. E daqui 2000 anos essa minha fala vira Bíblia. E alguém daqui 2000 anos está lendo isso, essa escrita que eu deixei, hoje estou morto de cansado, e vai começar a estudar aquilo lá. Poxa, como que a pessoa está morta de cansada se ela não sabe o que aconteceu naquela época, qual que era o momento, gírias ou até a cultura, isso é muito importante, a gente acaba tendendo para concordar com coisas que às vezes não faz tanto sentido. Mais ou menos. Então, sobre o contexto, eu vou trazer aqui um texto, está em Gálatas 2, versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, pois pela prática da lei ninguém será justificado. Muitas pessoas pegam esse texto para falar, não, a lei já não existe mais, hoje é tudo pela graça e a gente não precisa mais nada sobre a lei. Uma coisa importante sobre o contexto está justamente aqui. Se a gente ler um versículo antes, que é o versículo 15, Paulo está falando, nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Por que Paulo falou isso? Porque esse versículo especificamente estava endereçado para aquela época, para aquele pessoal que de fato estavam pregando de uma maneira onde não precisava mais cumprir as leis, o que é algo que na verdade não faz sentido, mas esse é o segundo tópico dessa lição. Então, gente, tem que usar de fato o contexto, principalmente nas falas de Paulo. Se a gente pega até outras cartas aqui e lê sem colocar o contexto, vai ficar muito estranho para a gente defender muitas coisas. Mas agora partindo para a segunda parte, que é, será que a gente não precisa mais cumprir as leis? O que de fato quer dizer essa passagem? E aí eu quero trazer uma outra passagem que fica muito mais complicado para a gente entender, que está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Apocalipse, para quem não sabe, é o livro onde a gente tem aí vislumbres, a gente entende um pouco o que vai acontecer no futuro. E justamente esse capítulo fala sobre a besta e quem que ela vai estar perseguindo no momento final. E aí esse versículo, especificamente capítulo 12, 17, o dragão irou-se contra a mulher que saiu para guerrear contra o restante da descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho. Então aqui a gente entra num conflito. Poxa, se a lei não existe mais, não precisa mais cumprir, por que o dragão se irou com quem cumpre os mandamentos de Deus, além do testemunho de Jesus? Então aqui a gente precisa voltar para o tema principal, que é sobre aliança. Esse é o tema principal desse nosso estudo. E basicamente existem duas alianças, a antiga, a velha do Antigo Testamento e a nova aliança que veio com Jesus. Junto com essas duas alianças é onde o pessoal confunde o que Jesus de fato aboliu, quais leis que Jesus de fato aboliu. E aí aqui a gente volta lá para Êxodo, que foi quando as leis
de fato foram escritas, né? Como que funcionava, até uma coisa legal, os judeus, eles utilizam muito os gestos e atitudes para poder mostrar o que eles de fato sentem. Então, por exemplo, um judeu de luto, ele rasga literalmente a roupa para mostrar que ele está de luto. Então, eles são muito, eles mostram muito mesmo que eles sentem através de atitudes. E isso é uma coisa que entra no contexto, que é a primeira parte do que eu falei. Então, voltando para Êxodo, como que as leis, depois que Moisés escreveu junto com Deus, eram levadas lá no deserto, lá com a arca. Dentro da Arca da Aliança existiam apenas 10 leis, os 10 mandamentos. E fora da arca, em pergaminhos, não era mais pedra, pedra era só lá, em pergaminhos, outras leis. Então a gente consegue entender que as leis, elas estão divididas basicamente em 3 partes. Leis cerimoniais, leis morais e as leis de fato para aquela época mesmo. Quais são as leis cerimoniais? E isso é muito legal, porque se você vê como que aconteceu com Jesus, você vai ver que tem um pouco de sentido. Quando um judeu pecava, no Antigo Testamento, uma das 10 leis morais, vamos supor qualquer uma delas, mentia, alguma coisa, ele tinha que pegar um cordeiro, e não era um cordeiro qualquer, era o mais bonito, que não tinha nenhuma mácula, nem nada, ou seja, sem manchas, levar esse cordeiro, o mais bonito de todos, até o templo e sacrificá-lo de uma maneira onde aquele ser puro, sem mácula, sem mancha nenhuma, recebia os seus pecados. Então imagina só você que pecou no Antigo Testamento ter que pegar um animalzinho e falar: eu vou transmitir esse pecado para esse animalzinho. Devia ser algo, uma lição assim muito, muito ruim de a gente experimentar. E o que Jesus fez quando ele veio para a Terra? Quem era Jesus? Ele tinha alguma mancha, ele tinha alguma mácula, ele tinha algum pecado? Ou ele era um cordeiro de fato, sem defeito nenhum, totalmente perfeito? E o que ele fez por nós? Ele de fato ele morreu pelos nossos pecados. Então, o que Jesus aboliu, e inclusive no ano 70 depois de Cristo, o templo foi junto, né? O templo foi destruído. Jesus aboliu as leis cerimoniais. E o porquê que as leis morais, os 10 mandamentos, a gente acha que de fato continua valendo? Porque senão não teria o porquê Jesus ter morrido por nós para limpar a gente, né, dos nossos pecados. Se não existir mais pecado, não faz sentido. E eu quero deixar para vocês aqui no final uma breve historinha aqui, uma metáfora para vocês talvez entenderem um pouco melhor aí essa lição. Existia um tempo atrás um rei, e esse rei ele decretou uma lei. A lei era: se alguém fosse pego roubando, ia ter os 2 olhos furados, não ia mais enxergar. E essa lei perdurava, pouca gente, quase não tinha roubo nenhum, até que um dia ele estava lá no seu trono, e aí veio um dos seus oficiais e falou: ó, pegamos um cara aqui roubando. Só que qual que era o problema? Quando esse cara, esse guarda chegou, o guarda chegou com o filho do rei, com o príncipe. E agora? O rei tem 2 opções. Primeiro, ou ele cumpre a lei e de fato não se torna mais um rei misericordioso porque ele furou o olho dos próprios filhos, ou ele não cumpre a lei e ele se torna um cara corrupto, né? É a mesma coisa a gente ter aí um governador que não cumpre as leis do Estado para o filho dele. É um cara corrupto. E o que esse rei ele decidiu fazer? Ele chegou para o filho e falou: você não vai perder os seus olhos, mas alguém precisa ser punido porque essa de fato é a lei. E o rei foi e falou: pode furar os meus 2 olhos. Então essa pequena metáfora aqui, onde o rei é Deus em forma de Jesus, que é a forma humana de Deus, ele de fato ele abriu mão do que ele era para ser o nosso cordeiro, onde ele sofreu pelos nossos pecados, e hoje você e eu, a gente, de fato, nós somos livres, não precisamos matar cordeiro nenhum, porque o maior cordeiro de todos já morreu por nós. E o porquê que a gente cumpre as leis? Por amor. Se você sabe que o seu pai, ele sofreu por um pecado seu, a maior coisa que você pode fazer é evitar, né, cometer esse pecado para poder honrar o que o seu pai fez
por você. Então é de fato por amor e não para ser salvo. Isso não existe. Pessoal, esse foi o resumo de mais uma lição. Se você gostou, ficou até aqui, é porque você gostou. Então, deixa o seu like, isso é muito importante, como eu falei no começo do vídeo, e deixa um comentário, obviamente, se ficou alguma dúvida, ou se só você gostou mesmo também, deixa um comentário, porque isso é muito legal para a gente continuar gravando os vídeos aqui. Eu espero você na próxima lição. Fiquem com Deus e tchau!